Ícones, ícones, ícones. E aí, segundo ano, tudo bem? Hoje vamos para a segunda parte da nossa aula. Lembra? Nossa última aula de interpretação, capítulo 8, foi sobre iconicidade linguística. Falamos até uma parte, né? Chegamos até aqui, o ícone visual, e hoje nós vamos partir para a linguagem, para a palavra. É importante que vocês peguem o livro de vocês. O professor repetiu aqui de novo, né, as páginas todas, para vocês se situarem. Mas hoje nós começamos na página 4, certo? É importante que vocês peguem o livro de vocês para vocês verem algumas imagens que estão aí. E à medida que eu for falando nessas imagens, vocês vão olhando e entendendo, né, aquilo que eu falo para vocês. Só antes da gente começar, né, a falar a respeito, né, da iconicidade linguística, vamos lembrar o que nós falamos, né? Vamos fazer um resuminho do que nós falamos na aula anterior, que nós começamos. Na aula anterior nós falamos sobre isso aqui, né, sobre o que era essa iconicidade. Começamos pela ideia de signo linguístico, vamos lembrar. E que aí vocês têm esse signo dividido em duas partes, significante e significado. Significante é a parte, quem anotou tem aí do lado, né? Quem não, depois pode voltar na aula e ver novamente. Significante é o quê? É a parte visível, concreta da palavra. Um significante ele pode ser escrito, certo? Ele pode ser falado, linguagem verbal, ou ele pode ser desenhado, fotografado, pintado, também é significante. Lembra que eu expliquei para vocês que desenho não é significado, né? Escreve árvore aqui, desenha, escreve árvore, que eu estou ao contrário. Escreve árvore aqui, a palavra, e desenha uma árvore aqui. É dos, né? Lembra que nós falamos, quando eu falo balanço, por exemplo, cada um vai lembrar do seu balanço de infância, se teve um. Vai lembrar do balanço que tinha no playground do prédio, para quem morou em prédio. Ou quem tinha um quintal, vai lembrar se o pai e a mãe fez um balanço de corda, fez um balanço com madeira, ou se fez um balanço com pneu, ou se o balanço só era o galho de uma árvore que você se pendurava lá e balançava. Isso é significado. Lembra? Então, o significante é a parte visível, verbal ou não verbal. E o significado ele é abstrato. Lembra que eu disse que o significado não pode ser desenhado, escrito? Porque o significado ele vai agir de acordo com aquilo que você tem. De conhecimento de mundo, de experiência, de conhecimento teórico, linguístico. Então, para cada um, eu falo uma coisa, mas os significados chegam de formas diferentes. Vamos pegar, só para esclarecer mais, vamos pegar um exemplo. Se você diz uma coisa para uma criança que ela nunca viu, ou que ela nunca tenha presenciado uma comida que ela nunca comeu, para ela não vai fazer sentido nenhum. Você pode até desenhar lá, mostrar uma foto para ela não provou, ela não sabe, ela nunca viu, então para ela não vai fazer sentido. Por isso que o significado ele está no campo da interpretação, certo? E aí chegamos nos ícones visuais, as imagens. Lembra que falamos do símbolo da escola, dos símbolos das marcas, né? O que é um ícone? O ícone é uma imagem, portanto é um signo visual que é usado para se relacionar com alguma coisa que tem algum significado naquele momento da produção do texto, ou que terá um significado, né, para outros momentos também em que se usa. Então nós chegamos até aqui, né? Ícone visual, significado. Hoje nós vamos falar da iconicidade linguística, a linguagem, a palavra, por assim dizer. Como é que uma palavra, como é que a linguagem verbal, ela pode ser associada a uma imagem, a um ícone visual e daí produzir sentido? É disso que nós vamos falar. Como uma imagem, ela faz
né? Ela transpõe esse sentido. Quando nós falamos em iconicidade linguística, nós estamos falando de uma associação, relação. Associação de quê? De um signo visual, de uma imagem, a um signo linguístico. Um ícone com um signo linguístico. Então eu pego um ícone, eu pego uma imagem e associo ele a algo, a um significante que vai produzir um significado. Olha só. Tá vendo como que é? Vamos pegar o nosso símbolo aqui, ó. Aqui, Colégio Coração de Jesus. Olha aqui. Qual é o ícone visual que eu tenho aqui? Um triângulo. Esse é o meu ícone visual. Essa é a minha imagem. É um triângulo. A esse ícone visual, eu associei um signo linguístico, as iniciais da escola. CCJ, Colégio Coração de Jesus. Quando eu faço essa associação, o meu ícone visual, antes só visual, ele ganha um signo linguístico, as letras CCJ, porque não é só mais um desenho, né? Não é só mais uma pintura, uma imagem, tem letras CCJ. Aí por que? Agora vamos pensar no sentido. Que tudo isso é pensado no texto, no discurso. Por que não é um quadrado? Por que não é um círculo? Por que não é um retângulo, um hexágono? Podia ser qualquer geométrico. Aí por que foi pensado nesse triângulo? Porque a educação salesiana, ela é postada em 3 pilares. Razão, religião e amor. Amor eu estou traduzindo mais ou menos, tá? A palavra é amorefolezza, que é uma palavra que em português tem uma tradução específica. Mas você tem 3 pontos chaves da educação salesiana, por isso o triângulo. Olha a iconicidade linguística aparecendo. Por quê? Quando quem pensou isso como símbolo da escola, como ícone da escola, falou, mas não pode ser só um desenho, tem que ter algo mais, que é a relação do que é lido, que você vê, este símbolo aqui, com a imagem que corresponde. A maioria das escolas salesianas, elas adotaram o símbolo da rede salesiana, que é aquele S que se constitui num caminho. Aquele é um outro ícone, um outro exemplo de iconicidade linguística. Eles pegaram a letra S, que é de salesianos, e com esse S fizeram como se fosse um caminho. Você vê que é um caminho que ele não tem um início e um fim definidos, né? Ele vai embora, o caminho da vida. Esse é o símbolo da rede salesiana no Brasil inteiro. E o Colégio Coração de Jesus, além desse, seja que tem de um lado da rede salesiana, opta por esse símbolo, que tem muito a ver, né, com as questões da rede salesiana, o tripé de Dom Bosco, Mar de Mazarello e tudo mais. Quando eu faço isso, eu estou fazendo isso daqui. Olha, a relação do que eu leio, do que eu vejo, com a imagem. Não é só um desenho propriamente dito. Vamos pegar um exemplo, não sei se vocês já repararam. No símbolo da UFMT, o símbolo. A UFMT vem escrito UFMT, aí tem um símbolo que é o quê? Um círculo no meio, um quadrado, um círculo, um quadrado. Aquela imagem da UFMT são os chamados, eu vou até fazer aqui, vou tentar fazer para vocês só terem uma ideia, que para quem nunca viu, é assim, ó. Mais ou menos, tá, professor? Mais ou menos assim. Não é a Rede Globo não, viu? A UFMT fez isso baseado no sentido físico dos círculos concêntricos. Você joga uma pedra na água, ela abre um círculo, esse círculo vai se expandindo. Isso representa o quê? Essa expansão infinita dos círculos concêntricos, o conhecimento. O conhecimento que a universidade produz, tudo mais. Olha a relação. Só que no caso da universidade,
não é um ícone linguístico, é só um ícone. É um ícone visual. Diferente do símbolo da escola, que tem 3 letras, o símbolo da UFMT não tem nenhuma letra, não tem nada, é um desenho. Então ali é um ícone que representa o UFMT. No caso da nossa escola, nós temos o que se diz de iconicidade linguística, quando você tem essa associação. Agora, isso se dá só em marcas? Isso se dá somente em si? Não. Em 1950, nós tivemos o que se chamou de poesia concreta no Brasil. Concretismo foi o início. Foi a primeira tentativa de unir essas duas coisas. Tá? A imagem com a palavra. Eles falavam que tinha que aproveitar o espaço em branco da folha e não só o espaço em preto. E aí o que aconteceu? Aí vocês têm, por exemplo, na página 4, além da imagem aí da zebra e do tucano, hoje nós temos muitas imagens, inclusive, de pessoas que se pintam, né? Pintam o corpo, várias pessoas e formam uma imagem só. Mas olha o texto 1, metamorfose. Você tem só uma palavra nesse texto, metamorfose. Só que essa palavra ela se associa de várias formas do início ao fim, né? Mater, tema, termo, tremes, metro, morte. Estou lendo o início do texto. Amorfo, emar, éramos, feto, mesamorfeto e fato, mãe, são, termos, fase, motor, materno, metamorfose. Olha como ele colocou a disposição das palavras. A própria disposição mostra todas as mudanças que nós passamos durante a vida. Vocês veem que aí no meio do texto a gente deixou a palavra feto, né? A palavra feto está lá no meio. Por que no meio do texto? Porque esse feto foi parar exatamente no meio do texto, né? Se você lembrar do lugar que a gente fica quando é feto, né? O centro, o núcleo, e aí até chegar ao final, metamorfose, mudança, modificação, as fases da vida. Isso é iconicidade linguística. O poeta se aproveitou da palavra de uma, teve a ideia, e com uma palavra ele mostra tudo que a gente passa na vida. Olha o vai e vem da página 5. Vai e vem, vem e vai. Se você colocar as direções desse vai e vem e desse vem e vai, você vai ver que é um poema que ele mostra a direção a todos os lados. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, né? Então você tem direções, vai e vem, vem e vai. A imagem relacionada com o que você lê, iconicidade de linguagem, correto? Você tem o mar, e aí nós temos muitas coisas. Se você procurar, por exemplo, na internet, escrever poesia concreta, não vai aparecer só poesia, mas vai aparecer muitos textos, aqueles textos que formam figuras, flores, rostos, animais, comidas, bebidas, tudo isso é iconicidade linguística. Isso daí é o quê? Aí eu coloquei isso aqui é um adiantamento, mas para vocês entenderem. Eu não vou entrar no concretismo propriamente, porque isso é literatura, né? As características e tudo mais, mas o que quando eu faço uso disso, iconicidade linguística, eu caio nisso aqui. Quando eu uso minhas figuras de linguagem, eu uso figuras de som. Lembra do trem de ferro? Passa pasto, passa vento, passa estrada, passa boi, passa. O trem correndo. Eu estou usando o som dentro do meu texto, né? Música do Gessé, que vocês conhecem? Sabe quem que é Gessé? Sabe nada, né? Meu Deus, quem que é esse? Perdido, meu Deus. Gessé foi um cantor muito famoso, né? Já falecido, morreu até relativamente jovem, muito famoso dos anos 80 aqui no Brasil, e que cantava, tem uma voz muito bonita, né? Então tem uma música dele que falava bem assim: vidas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra, esqueci a palavra agora, ele termina assim: como um cais.
Então, ó, vida de ventos e velas, vida que vem e que vai. Olha a repetição do V várias vezes. Isso não é coincidência, isso é proposital. Vida de ventos, velas, vida vem, vai. Esse som do V, ele mostra exatamente essa passagem. O V da velocidade, né? Do algo que vai e que vem. Então essa música, procurem na internet, vocês vão gostar, eu acho. É só colocar esse trechinho que eu falei, o Gessé, que vocês vão encontrar a música. Aí, Porto Solidão, Magno me falou aqui agora. O nome da música, Porto Solidão. Então, é isso. Ele usa, o que é isso? As figuras. Metáfora, metonímia, hipérbole, aliteração, assonância, eco, tudo isso é necessário para que isso aconteça. Aí isso é o quê? É uma característica da poesia concreta isso aqui. Quando eles fizeram verbo vocovisual. O que é isso? Eu uso a palavra, o signo, significante, eu uso o som, quando se faz necessário, e eu uso a imagem. Quantos poemas com a imagem do símbolo do infinito vocês já viram? Aquele, né? O 8. Quantos? A palavra escrita. Né? Tem um do McDonald's que é interessante. O poema ele forma o M do McDonald's. São 3 palavras, né? Vida, morte e fim. Diz assim, top de fast food até morrer, né? Do infarto do miocárdio, do coração. E forma um M. Então vocês podem encontrar isso. Isso é o que? O verbo vocovisual, que é isso daqui. É quando você forma. Tem uma música da Rihanna que se chama Shine Bright Like a Diamond. É o nome da música. E se vocês procurarem na internet, vocês vão achar a letra dessa música dela, que alguém fez, pegou a letra da música e fez essa letra da forma que tivesse o rosto dela. A época que ela usava aquele cabelinho de lado, assim, curtinho, só com as palavras. Pegou a letra da música mesmo, Shine Bright Like a Diamond, a letra da música, e fez lá de uma forma que o rosto dela fosse desenhado com as palavras. Só com palavra, não tem desenho, olho, boca, nariz, formato de cabelo, tudo. Isso é isso aqui. Né? Tanto na poesia concreta, tão usada, como vocês estão vendo aí no livro de vocês, né? Se vocês passarem para a página 6 e 7, vocês vão ver o trem de ferro e mais a elegia holandesa, água mole, pedra dura, água, óleo, pedra dura, aí ele vai mudando, até que no final só vira água. Quer dizer, acabou, né? A água veio e tomou conta de tudo. A repetição dessa palavra água e que no final termina tudo só com água. Então a iconicidade linguística é o uso disso, tá? Quando é só a imagem, só o desenho, eu tenho o ícone, o visual. O senhor esqueceu aqui, tá maiúsculo, vai ter acento. O ícone é só o visual. Já a iconicidade da linguagem, ela utiliza a palavra aqui, ó. Esses 3 elementos. A palavra, utiliza o som e utiliza a imagem também. Tudo isso junto com as figuras, para quê? Para que essa relação seja estabelecida de forma concreta. Você leia, mas também você veja. Os concretistas falaram, a leitura ela não é só para ser lida, ela é também para ser vista. Você lê e forma a imagem. Aqui em Cuiabá, nós temos um poeta, ele já faleceu, mas muito importante, que se chama Silva Freire. Silva Freire foi um dos poetas que abarcaram isso aqui. Muitos dos poemas dele falam da zona rural do Mato Grosso, né? Tem um livro dele que fala dessa zona rural, das olarias, do trabalho nas fazendas, mostram isso. Tem um poema dele que eu me lembro muito bem, que as palavras formam uma cruz, que era exatamente sobre o trabalho do homem do campo, sofrido e tudo mais. Então o poema forma exatamente uma cruz através das palavras. E outros que ele fazia, né? O nome dele é Silva Freire, não é muito fácil encontrar a obra dele, infelizmente, né?
não se edita mais isso, mas ainda se tem alguma coisa pela internet. Ele era um poeta cuiabano, que fazia esse tipo de poema, certo? Até a nossa próxima aula. Hoje terminamos o capítulo 8, né, a parte 2, sobre iconicidade linguística, né? E agora as atividades que estão aí vocês já podem fazer. Até a nossa próxima aula, meus queridos. Tchau, tchau.